Olá meus amigos, meus irmãos, bem-vindo aí mais um vídeo do meu canal. No meu primeiro vídeo eu havia listado 5 livros que são de leitura obrigatória para aqueles que querem conhecer melhor a teologia reformada calvinista e também para aqueles que já conhecem e que queiram aprimorar o seu conhecimento. Nesse vídeo eu estarei falando sobre 3 livros que também são de leitura obrigatória para aqueles que querem conhecer de fato a teologia arminiana. Daí você pode me perguntar o porquê que um calvinista teria a obrigação de ler livros de teólogos arminianos. O meu primeiro ponto seria que nenhum desses 3 livros aqui tem como objetivo de convencer você de virar arminiano, mas sim de mostrar a teologia arminiana na sua essência. O segundo e talvez o principal ponto seria o fato de você conhecer a teologia arminiana partindo dos próprios escritos dos teólogos arminianos, a fim de que você não fique por aí nas redes sociais pagando mico, criando espantalhos da teologia arminiana, ou simplesmente em debates com colegas ou em qualquer outra situação, você saiba de fato defender aquilo que você crê, mas sem precisar criar nenhum tipo de mentira da teologia arminiana. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse livro, Jamais Perecerão, que é uma análise teológica, histórica, exegética da segurança eterna dos santos, escrito pelo autor Tiago Veloso Titilo, pela Verbos Publicações. Esse livro aqui, ele tem como objetivo de defender a doutrina da perseverança dos santos. Tiago Titilo é um arminiano, que nós chamamos de arminiano de 4 pontos, ou arminiano clássico, porque ele defende que uma vez salvo, salvo para sempre, que é um dos pontos do calvinismo. Nesse livro, Tiago trata de forma bem clara e exemplificada os textos que dão margem para interpretações de possíveis perdas de salvação, como, por exemplo, Hebreus, capítulo de número 6. Eu achei muito legal a forma que Tiago trata a doutrina da perseverança dos santos dentro de uma forma sinergética. Ele vai dizer que Deus é aquele que nos preserva e, em resposta a essa preservação de Deus, nós perseveramos até o fim. Eu achei o máximo essa abordagem dele. E também eu confesso aos irmãos que nenhuma obra calvinista, pelo menos até onde eu já li, se compara a essa obra. É um livro pequeno, você talvez demore aí uns 2 ou 3 dias para lê-lo, e um livro também bastante atrativo, aquele tipo de livro que você lê e dá mais vontade ainda de ler. Eu discordo aqui do Tiago quando ele vai fazer uma interpretação de Romanos capítulo 8, e obviamente porque ele faz a interpretação dentro da cosmovisão teológica arminiana. O segundo livro, outra coisa importante também, esse site, ou melhor, a Verbos Publicações, ela tem um site e lá ela disponibiliza alguns artigos que foi tirado desse livro. Eu estarei colocando os artigos, o link na descrição do vídeo, assim como também estarei colocando o link na descrição do vídeo de todos esses livros, caso vocês também queiram comprar eles. O segundo livro é esse livro aqui, Igreja Reformada, Sempre Sendo Reformada, que foi organizado pelo teólogo arminiano Vinícius Couto, onde diversos outros teólogos aqui participaram desse livro. Esse livro aqui tem como propósito de apresentar os 5 solas da Reforma Protestante, que é o sola Scriptura, o solus Christo, o solo Fide, sola Gratia e soli Deo Gloria, dentro do pensamento de Arminio e dentro do pensamento de Wesley, o que desmascara a falácia de que Arminio e Wesley eles não eram reformados, eles não defendiam a teologia da reforma protestante na sua essência. Eles aqui provam, dentro dos seus próprios escritos, que de fato esses homens defendiam a teologia da reforma protestante. Eu acho também engraçado na parte, ou melhor, acho muito bom, na parte que vai falar sobre o sola gratia, sobre a diferença que há no que diz respeito à graça na teologia de Armínio e na teologia de Wesley. Então, uma certa diferença. O Wesley cria em diversos tipos de graça operantes, se não me falha a memória, são 4 tipos de graças operantes, e Armínio cria num tipo de graça operante que era a graça preveniente. Mas a divergência deles é que Armínio cria que essa graça preveniente, ou graça que ele vai chamar de graça resistível, alcança o pecador no momento que o pecador ouve o evangelho. E já John Wesley dizia que essa graça alcança todos os homens, em todos os lugares, independente deles ouvir do evangelho ou não. Esse livro é muito bom, vocês certamente vão ter uma leitura fascinante dele.
O terceiro livro, e para mim é talvez um dos livros mais importantes que você de fato deveria ter obrigação de lê-lo, que é esse livro de Roger Laws, que é um teólogo arminiano, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. E aqui Roger Laws ele vai ditar 10 mitos que se criam sobre a doutrina arminiana. Coisas do tipo que Armínio não era reformado, que Armínio era pelagiano, que a teologia de Armínio é centrada no homem. Esses tipos de questões que nós costumeiramente ouvimos nas redes sociais. É que ele desconstrói toda essa falácia, né, que se levanta contra a teologia de Armínio e mostra pelos próprios escritos de Armínio que ele não defendia uma teologia centrada no homem, que ele defendia a salvação somente pela graça de Deus, que ele não defendia e não acreditava no livre-arbítrio, apesar da forma de entender o livre-arbítrio ser diferente do nosso ponto de vista, porque Armínio entendia o livre-arbítrio sendo liberto pela graça de Deus, mas Armínio dizia com profundeza a respeito da depravação total, que inclusive R.C. Sproul, no seu livro Sola Gratia, vai dizer que Armínio ele falou muito mais profundamente da depravação total do homem do que Calvino, Lutero e Agostinho junto. Então ele apresenta aqui 10 mitos e desconstrói toda essa falácia que se envolve contra a teologia arminiana. Eu acho engraçado, o bom na introdução desse livro é que ele vai falar sobre a segunda geração de remonstrantes, e acusando essa geração de remonstrantes a serem pelagianos e até mesmo alguns a serem antitrinitarianos. E aí ele vai dizer, mostrando claramente, que não dá para pegar essa segunda geração de remonstrante e colocar eles dentro do pacote de toda teologia arminiana histórica. Não há possibilidade. Mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, o apóstolo Miguel Ângelo, que se intitula calvinista, e dizer que todos os calvinistas são como ele, que a teologia de Miguel Ângelo representa o calvinismo. E aqui ele faz essa abordagem na introdução, mostrando que esses homens, e talvez eu até acredito que essas acusações contra a teologia de Armínio e dos arminianos seja por conta dessa segunda geração de arminianos, que eram de fato pelagianos e até mesmo antitrinitarianos, sejam por conta desses camaradas que deturparam a teologia de Armínio e levaram essa má fama. E eu acho uma falta de honestidade intelectual querer acusar toda a teologia arminiana dentro dos escritos desses camaradas que até mesmo os próprios arminianos acabam repudiando. Então tá aí, essas 3 obras são leituras obrigatórias para você que é adepto à teologia reformada, até mesmo para você que não é adepto à teologia reformada, mas tem uma certa simpatia à teologia arminiana, até mesmo é um arminiano. Esses 3 livros são leituras obrigatórias para você que quer conhecer mais a teologia arminiana na sua essência. E lembrando, irmãos, de que os 5 pontos, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, eles caem diante de um único ponto só: que Deus salva pecadores. Isso basta. E eu acho muito bom que Jorge Laus, por exemplo, vai falar nesse livro de determinados aspectos dentro da teologia, tanto arminiana quanto calvinista, que dá para se conciliar. Obviamente que ele desconstrói toda a ideia de um calvinismo e um arminianismo, uma vez de que o calvinismo é monergista e o arminianismo é sinergista, mas existem muitos pontos que a teologia arminiana e calvinista têm em comuns. Ou seja, a gente precisa ter a humildade de entender que, apesar da gente discordar deles em alguns pontos, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos diverge. Obviamente que eu me refiro aqui à tradição arminiana clássica, e não a maioria dessas igrejas que se intitula arminiana, mas que na realidade são igrejas pelagianas e semi-pelagianas. Que inclusive Roger Laws vai dizer que quando você ouve uma pessoa dizer dá um passo para Deus, que ele dá 2 ou 10 para você, isso é um pelagianismo na sua essência. O que a gente vê nessas igrejas hoje são um tipo de jargões como esse, que não deve ser considerado como uma teologia arminiana. Então tá aí, a dica de hoje é a leitura desses 3 livros. Você gostando aí, dá um like aí, se inscreva no nosso canal, que acaba nos ajudando e nos inspirando a fazer novos vídeos. Comentem também, dê sugestões sobre supostos vídeos que vocês queiram que eu faça, falando de alguma literatura. Se eu não tiver lido, certamente eu vou pegar para ler e fazer uma abordagem do livro. Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu!